Oi gente, eu sou a Ana do Entre Finos e Calhamaços e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre o meu autor favorito da vida e um pouco sobre as suas obras e como foi o meu projeto de ler todos os livros desse autor. Gente, como eu já falei pra vocês aqui várias vezes, o Harlan Coben, ele é o meu autor favorito. Eu adoro a maneira como ele escreve, as suas histórias, né, o suspense que ele cria. E eu criei esse projeto de ler os livros dele em 2021 e foi a melhor coisa que eu fiz, foi um projeto muito gostoso de fazer e eu vim contar um pouco sobre isso aqui nesse vídeo. Então já deixa o like agora no começo do vídeo, se inscreva aqui no canal caso ainda não sejam inscritos e bora lá então. Eu vou apresentar um pouco para vocês sobre o autor e um pouco sobre os seus livros, como é que foi esse projeto. Como eu falei, eu criei em 2021, então foram 2 anos e meio mais ou menos de projeto. Terminei no meio desse ano, acho que em maio desse ano, de ler todos os livros do autor que foram publicados aqui no Brasil. E eu tô num misto, assim, tô bem dividida, os meus sentimentos estão divididos, porque ao mesmo tempo em que eu fico feliz, né, por ter feito isso, por ter conseguido ler todos os livros do autor já, eu também fico triste e com saudades de ter um livro dele todo mês para ler, porque o Harlan Coben, para quem não conhece, ele é um autor americano que escreve suspense policial, que é um gênero que eu adoro, né, gente? Sobre todo o livro assim de suspense com investigação, eu gosto muito de ler. Esse tipo de livro, ele tá na minha zona de conforto. Ler os livros do Harlan Coben mês a mês era um momento, assim, da minha zona de conforto mesmo. A sensação era assim, quando eu pegava um livro da minha TBR que eu não tinha gostado tanto, ou então havia sido um pouco densa a leitura, cansativa, enfim, eu sabia que tinha um livro ali na minha TBR que eu podia contar com uma próxima leitura, que eu ia ficar tranquila, que eu ia relaxar, que era o livro do autor. A escrita do autor é muito gostosa, é muito fluida. Eu sempre recomendo ele aqui, sempre recomendei durante todo esse projeto aqui nos vídeos em que eu comentava sobre os livros dele. Porque quem gosta desse gênero acha que vocês precisam conhecer a escrita dele se ainda não conhecem. Porque é muito leve, o autor ele tem uma característica de escrever histórias fluidas, de ser um livro vira-páginas, você não percebe, você só consome e vai virando mesmo a página, não percebe, de repente você já chegou na metade, de repente você já acabou. Ele é conhecido como o Mestre das Noites em Claro, ele ganhou esse apelido justamente porque é difícil você parar de ler um livro dele. A história que ele escreve sempre prende a gente, sempre prende a nossa atenção, e a vontade é de ler e não parar. Por isso que ele ganhou esse apelido. Se você começar uma leitura durante a noite, é bem provável que você não consiga dormir cedo, porque você vai querer continuar a leitura e não parar. E todos os livros dele têm uma característica muito presente que você consegue perceber. É que as histórias têm muitas reviravoltas. Quando você pensa que já descobriu alguma coisa, ele vai lá e te surpreende e te entrega mais uma informação, mais uma surpresa. Os livros eles são todos assim, recheados de reviravoltas e surpresas. Geralmente, livros de suspense, a gente tem uma história que a gente segue uma linha para resolver um mistério, e os livros dele não, são várias histórias, geralmente são várias histórias se intercalando, vários mistérios, e eu acho isso sensacional, eu não sei como ele consegue fazer isso. Ele coloca a maioria dos seus livros tem vários pontos de vista, e de alguma maneira todos aqueles personagens, todas aquelas histórias vão acabar se entrelaçando em algum momento, vão fazer sentido uma com a outra em algum momento. No começo parece que, nossa, mas o que tem a ver, né? Muitas vezes a gente pode se perguntar,
mas chega no final, sempre se encaixam, e isso era uma delícia de ler nos livros dele. É um dos motivos dele ser o meu autor favorito, porque esse modo como ele escreve as histórias de suspense é muito bom. Foram 32 livros publicados aqui no Brasil. Muitos deles têm adaptações, minisséries, filmes. E durante o meu projeto eu tinha uma lista, né, para ler. Eu li por ordem de publicação. Na verdade, eu comecei pela série do Myron Bolitar, depois fui para a série do Mickey Bolitar e depois fui para os livros independentes. Porém, eu acabei fugindo um pouco da ordem, porque quando a Netflix anunciava que ia lançar uma adaptação de algum livro, eu pegava e incluía esse livro no mês. Então, acho que uns 2 ou 3 eu acabei tirando da ordem e lendo antes. O primeiro livro do autor que eu li foi Não Conte a Ninguém. E eu li já faz um tempo, foi pouco tempo depois que lançou aqui no Brasil, próximo de 2010. E gostei tanto daquele livro e da escrita do autor que foi aí que eu tive a ideia de criar esse projeto. Quando eu criei o Entre Finos e Calhamaços, né, o Instagram, eu tive essa ideia de criar o projeto de ler todos os livros por ordem de publicação. Inclusive fiz a releitura desse livro, porque fazia tantos anos que eu havia lido que eu não me lembrava da história. O autor venceu vários prêmios de literatura. Ele inclusive recebeu a Trinca de Ases da literatura policial, que são o Anthony, o Seamus e o Edgar Allan Poe. Todos esses prêmios foram pela série pelos livros da série do Myron Bolitar, que eu vou falar para vocês em outro momento, em outro vídeo, sobre essa série, mas é uma série fantástica. Aguardem o próximo vídeo, porque recomendo muito que vocês leiam. Mas agora eu vou apresentar para vocês todas as obras do autor por ordem de publicação, para quem tiver interesse também em ler por ordem de publicação. E, gente, uma coisa que também é característica do autor, que eu me lembrei agora falando dos livros, é que parece que ele criou, eu falei isso pra vocês em outro momento, parece que ele criou uma história enorme e aí cada livro é uma parte dessa história, sabe? Existe um universo, parece que existe um universo em que existem esses personagens e ele foi criando várias histórias, cada uma um livro dele publicado. Porque você encontra vários desses personagens em outros livros. Eles não se prendem somente naquele livro. Tem vários personagens que se repetem, que aparecem em outras histórias. E tem histórias que estão acontecendo ao mesmo tempo. Por exemplo, eu não lembro agora se foi em Identidades Cruzadas ou se foi no Menino do Bosque. Os dois trazem de volta a personagem, a advogada. E num desses dois livros, ela está num caso, ela está defendendo um personagem de uma história de outro livro. Então é como se a história dos dois livros estivessem acontecendo ao mesmo tempo, né, paralelamente. E isso é muito legal. Eu adoro ver isso nos livros, né? Quando a gente lê em ordem de publicação, a gente consegue pescar isso. E isso é fantástico. A gente conseguir lembrar, né, ver, ela tá fazendo aquele caso daquele personagem, ou então quando outro personagem aparece, você se lembra, esse daí apareceu naquela história tal. Um dos personagens que aparece várias vezes. Essa advogada, ela aparece várias vezes em vários livros. Nesses dois livros, No Menino do Bosque e Identidades Cruzadas, ela tem uma presença muito grande, que foi bem interessante ver um pouco mais sobre a sua vida pessoal. E o personagem Win, ele tem um livro sobre ele, né? Mas ele apareceu em praticamente todos os livros do Myron Bolitar, ele é o melhor amigo do personagem, e ele também é citado em outros livros. Então, como vocês podem ver, parece que os personagens ali, de uma certa forma, não todos, mas se conhecem, então, de uma forma ou de outra, as histórias se entrelaçam muitas vezes. E a gente consegue pegar também frases de um personagem que se repete. Por exemplo, o Win, ele atende o telefone sempre da mesma forma, né? Ele fala articule. E quem lê os livros do Myron Bolitar, ou quem já conhece o personagem e sabe disso,
quando vai ler os livros do Menino do Bosque, Identidades Cruzadas, que vê a Ellen atendendo o celular da mesma forma, articule, você logo reconhece, né, que aquela frase é do Win. Então eu acho essa experiência muito legal, muito gostosa de se ter. Então eu recomendo que, se vocês tiverem a vontade de ler os livros do autor, né, se eu conseguir deixar vocês animados e curiosos, leiam em ordem de publicação. Se vocês gostam tanto assim quanto eu de suspense policial, leiam em ordem de publicação, porque pegar essas referências é muito legal. Inclusive, isso é uma semelhança que ele tem com o Stephen King, né? Acredito que tenha outros autores que façam a mesma coisa, mas como eu tenho os projetos de ler todos os livros do Stephen King e do Harlan Coben, eu consigo fazer essa comparação. Ambos os autores fazem, né, referências sobre outros livros, outros personagens aparecendo em outros livros, eles têm essa semelhança. E também deles escreverem histórias em estados ou cidades que eles vivem, né? O Harlan Coben, ele escreve a maioria das suas histórias em Nova York, Nova Jersey, assim como o Stephen King escreve no Maine, que é onde ele mora. Então, são semelhanças entre esses dois autores, uma curiosidade aqui para vocês. Mas então, bora lá que eu vou apresentar para vocês todos os livros por ordem de publicação. E aqui eu deixo um parênteses, porque tem 2 livros do autor que não foram publicados aqui no Brasil. Foram os 2 primeiros, que ele escreveu lá na década de 90, em 1990 e 1991, mais especificamente. Eu até deixei anotado aqui, para eu não esquecer os títulos. Em 1990, o primeiro livro escrito pelo autor se chama Play Dead. E em 1991, que foi o segundo, foi o Miracle Cure. Então, esses 2 livros não foram publicados aqui no Brasil, mas eu descobri isso recentemente, então eu procurei antes de vir gravar esse vídeo aqui pra vocês, e eu encontrei essas 2 versões em inglês no site da Amazon. Então, inclusive, eu pesquisei um pouquinho e parece que eles são um pouco diferentes, sai um pouco do padrão do Harlan Coben, principalmente no sentido de número de páginas. Eu vi que eles têm mais de 400 páginas, tem um que tem mais de 500 páginas, e o autor, ele não costuma escrever livros muito longos. A maioria dos livros aqui fica numa média de 300 páginas, 300 e poucas páginas, não são longos. E esses 2 saem um pouco desse padrão. Então, não sei o motivo, né, se não fizeram tanto sucesso por terem sido os 2 primeiros, mas não foram publicados aqui. E eu vi que lá fora, eu também não sei se ficou um tempo sem ter a edição, mas ele foi relançado, acho que em 2010, tem uma edição nova em 2010 desses 2, então depois eu vou ver. Eu não tenho costume de ler livros em inglês, mas posso fazer uma tentativa, já que são do Harlan Coben, né? Então agora sim, vamos lá, que eu vou apresentar para vocês. Eu tô aqui com uma pilha que eu nem consigo levantar para mostrar para vocês, mas vamos lá que eu vou mostrar um a um. Eu não tenho todas as versões no físico, tem alguns livros que a gente não encontra na edição antiga, mas na versão física. A Arqueiro, que é a editora que publica os livros do autor aqui no Brasil, ela está relançando todos os livros na nova identidade visual, que é essa daqui. Eu já vou pegar o primeiro aqui para mostrar para vocês. Nessa nova identidade visual aqui, ela está lançando todos, já foram praticamente todos, mas tem alguns ainda que não foram lançados. Então, eu tenho na versão em e-book, né, e eu deixo passando a capa na tela, quando for o caso. Mas então vamos lá, esse daqui foi o primeiro livro publicado no Brasil, Quebra de Confiança. Esse daqui é o primeiro volume da série dos livros do Mário Bolittar, são 11 livros ao todo. Então, inicia com Quebra de Confiança. Eu não vou falar sobre a história de cada um, gente, porque senão o vídeo vai ficar gigantesco. Mas eu pretendo gravar outros vídeos ainda, me concentrando nesse projeto, né, nos livros do autor. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais detalhado sobre algum dos livros, se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Mas o que eu posso adiantar é que, como o autor escreve livros de suspense policial,
A maioria deles vai contar com uma investigação de desaparecimento, de um assassinato, algum crime, né, alguma coisa que aconteceu que alguém vai investigar a respeito. E não necessariamente existe um detetive, tá, gente, por trás dessas investigações. Os livros do autor, pelo contrário, a maioria deles são pessoas comuns que vão correr atrás e investigar alguma coisa sobre alguém próximo, um amigo, um familiar, enfim. Eles que vão fazer a investigação e não um detetive necessariamente. A gente não tem o autor não criou esse detetive, um detetive famoso das suas histórias, não existe. E isso também eu acho que é um diferencial, né, dos livros dele. Esse daqui foi lançado em 1995. Em 1996, e eu não tenho na versão física, mas a editora já lançou na nova identidade visual, eu preciso adquirir, é Jogada Mortal, que é o segundo livro do Mário Molitar. Como vocês estão vendo aí na tela, estou deixando a capa passando. Esse foi lançado em 1996, segundo da série. Depois vem Sem Rastros, e como vocês podem ver aqui, ó, terceiro livro da série do Mário Molitar. Próximo livro publicado foi O Preço da Vitória, também faz parte da série do Mário Molitar. Como vocês podem ver, o autor, ele lançou aqueles 2 primeiros livros e depois logo criou, né, a série com esse personagem, o Mário Molitar. E como eu falei, né, os prêmios que ele recebeu, a maioria dos prêmios foi por causa desses livros, então vocês já podem ter uma ideia de como são bons mesmo para os primeiros, né, para ele já ter recebido essa trinca de prêmios aí por esses livros, desse personagem. O próximo aqui é Um Passo em Falso, também da série do Mário Molitar, e esse daqui eu ainda não tenho, ó, na edição da nova identidade visual. Pelo que eu me lembro, esse aqui ainda não lançou, mas ainda tinha na antiga para comprar, assim como esses próximos. Esse daqui é o 6º da série, Detalhe Final. O 7º é O Medo Mais Profundo. E todos os livros têm uma frase aqui que deixa a gente curioso para saber um pouco mais. Do que você seria capaz para salvar o seu filho? Tem bastante histórias assim sobre pai e filho e sobre o que os pais são capazes de fazer, né, diante de alguma coisa que acontece com os seus filhos. Não conte a ninguém. Esse daqui, gente, ele foi o primeiro que eu li, como eu falei pra vocês, e ele é um dos favoritos dos leitores do autor. Eu acho que, se não me engano, foi o primeiro, assim, que foi muito lido e muito aceito, né? Muito bem recebido, é bem avaliado. Muita gente favoritou esse livro. Então fica aí a dica, né? Se você quer conhecer o autor, eu sempre indico esse daqui, já que muita gente gosta. E esse daqui não faz parte da série do Mário Molitar. Foi o primeiro livro independente, sem ser aqueles 2 primeiros que não foram lançados no Brasil. Esse daqui foi o primeiro livro independente que ele publicou após começar a série do Mário Molitar. Então ele fez uma pausa, vocês viram, na escrita da série com esse personagem para começar a publicar livros independentes. E aquele ali foi publicado em 2001. Em 2002, mais um livro independente é Desaparecido para Sempre. Esse daqui já é um pouco mais grossinho, dentre todos esses que eu mostrei. Ó, 319 páginas, e ele é o mais grosso de todos esses que eu mostrei pra vocês. Então, como vocês podem ver, ele não escreve histórias muito longas, e isso também é uma coisa que o favorece, né? Que muita gente não gosta de ler calhamaços, enfim. Então, mais um ponto positivo para isso. Uma história rápida, e não só pelo número de páginas, mas pela fluidez e pela forma como ele conta. Então, mais um livro aqui, esse daqui de 2002. O próximo aqui, Não Há Segunda Chance, publicado em 2003. Mais um livro independente do autor. Em 2004, outro independente, Apenas um Olhar. E eu gostei bastante da cor dessa capa aqui. As capas, essa mistura, na verdade, né, entre o rosa e o verde. As capas que a Arqueiro estão lançando, as novas identidades visuais, eu tenho curtido. Uma outra que eu não achei assim tão bonita, mas
fazem sentido com a história. E eu achei legal. E o legal é que fica assim na estante padronizado, né? Por isso que eu quero adquirir todos com essas novas identidades para ficar direitinho, bonito na estante. Esse próximo aqui, o Inocente, eu tenho nas 2 edições. Eu ganhei de presente esse na nova identidade visual, e eu já tinha, que foi o que eu li, o Inocente, na antiga. Esse daqui também é uma história independente que foi lançada em 2005 aqui no Brasil. E aqui na frente, ó, acabei de ver, coloquei ali e eu vi. Simplesmente um dos melhores. É a autora de Garota Exemplar, Gillian Flynn. Deixou aqui esse comentário. Agora voltando com a série do Myron Bolitar, ele fez essa pausa. O último livro que ele tinha publicado da série foi em 2000. Em 2006, ele publicou A Promessa, que é o 8º livro da série com o Myron Bolitar. Depois veio Silêncio na Floresta. Esse daqui, inclusive, eu tive que ler depois, né, porque não tinha mais para comprar na edição física, nem em e-book eu consegui comprar. Mas mais pro final do projeto, a Arqueiro lançou e eu aproveitei então. Aqui tá escrito: o passado nunca fica realmente para trás. Gente, essas datas que eu tô passando para vocês, com relação ao lançamento do livro, são quando lançou lá fora. Eu não sei agora, eu fiquei confusa. Eu fiquei pensando, será que eu falei que é a data que foi publicada aqui no Brasil? Mas se eu falei, então, retificando, essas datas são sobre o lançamento do livro lá fora e não sobre a publicação dele aqui no Brasil. Porque alguns tiveram uma diferença. Por exemplo, esse Não Conte a Ninguém, ele foi publicado lá fora em 2001 e aqui no Brasil foi em 2009. Eu não tenho certeza se foi uma segunda edição, não sei. Mas eu tenho como data aqui que foi publicado no Brasil só em 2009, só um exemplo. Então todas as datas que eu tô falando foram de lançamento do livro lá fora. E o próximo aqui é Confie em Mim. Muito bom esse livro. Eu ainda vou fazer um vídeo em que eu falo os meus favoritos. E aí eu vou falar um pouco mais sobre esses. Porque como eu falei, se eu falar de cada um deles, são 32, né, gente? Vai ficar, o vídeo já está grande. Ele vai ficar ainda maior. Então aguardem outros vídeos que aí eu comento um pouco mais sobre alguns deles. E também tem, né, até o mês de maio, em todos os vídeos de leitura, praticamente, de cada mês, eu comento sobre, eu faço a minha resenha sobre um deles aqui no projeto. Então, Confie em Mim é de 2008, também um livro independente. Agora esse daqui já faz parte da série do Myron Bolitar, é o 9º livro da série, Quando Ela Se Foi. Ó, sempre que é um livro do Myron Bolitar, sempre escreve aqui uma história do Myron Bolitar. De que valores você abriria a mão para salvar alguém que ama? O próximo é outro independente, Cilada, e aqui eu deixo uma dica para vocês, que ele está disponível no Kindle Unlimited. No momento em que eu estou gravando, agora em agosto, ele está disponível no Kindle Unlimited para quem for assinante. Então fica a dica, se vocês quiserem conhecer a escrita do autor, lerem, ter uma experiência, né, de leitura de algum livro dele, esse daqui está disponível. E o anterior também, eu tinha esquecido de comentar, Quando Ela Se Foi, esse daqui, Cilada, e tem mais um outro que ainda vou falar sobre ele, não chegou a vez dele, que é Fique Comigo também. Os 3 títulos estão disponíveis no Kindle Unlimited para quem quiser conferir. Esse daqui é o penúltimo livro da série com Myron Bolitar, Alta Tensão. Aqui uma história do Myron Bolitar. Na aventura mais difícil de Myron Bolitar, seu passado vem à tona e junto com ele feridas que jamais se fecharam. 10º livro da série. E o autor, ele intercala, né, essa série do Myron Bolitar com livros independentes, e agora ele também inicia a série, que na verdade é só uma trilogia, com o Mickey Bolitar, que é o sobrinho do Myron. São 3 livros, e agora é a vez do primeiro, que é Refúgio, que está chegando aí no Prime Video. Mas não vou comentar sobre as adaptações, também vou deixar para outro vídeo. Mas já fica aqui uma dica, um parênteses, que está chegando. Nessa semana, inclusive, dia 18, estreia. E esse daqui, então, é o primeiro
volume. Esse daqui, gente, já é uma história um pouco mais jovem adulto. O personagem, ele é novo aqui, ele é adolescente na época escolar. O sobrinho do Myron, né, o Mickey. Então, até aqui, ó, quem deixa uma frase é o Rick Riordan. Um terrível mal, um jovem herói e um segredo que pode virar seu mundo pelo avesso. Então, a trilogia já é um pouco mais jovem adulto, já é um pouco diferente dos outros livros do autor. O próximo lançado em 2012 é o segundo volume dessa trilogia, que se chama Uma Questão de Segundos, que eu tô deixando a capa passando aí na tela para vocês verem. E depois vem o livro que eu falei para vocês, que foi lançado no mesmo ano, em 2012, mas é independente, fique comigo, que também está disponível no Kindle Unlimited. Esse aqui é o terceiro que eu falei para vocês que estava disponível. Então fica aí a dica. Em 2013, como vocês podem ver, todo ano, né, praticamente, ele lançou e publicou um livro. É impressionante isso, né, como ele tem ideia e como ele consegue criar várias histórias assim. 6 anos depois, em 2013, foi o próximo livro independente que ele escreveu. Em 2014, ele lançou 2 livros e eu não tenho nenhum dos 2 na edição física. Um deles é a conclusão da trilogia do Mickey Bolitar, que se chama A Toda Prova. Vocês estão vendo aí, passando na tela, a capa. Esse livro é o que conclui a trilogia. E no mesmo ano, ele lançou um outro livro, dessa vez independente, que se chama Que Falta Você Me Faz, que eu também estou deixando aí na tela para vocês verem a capa. Em 2015, veio Não Fale com Estranhos, também tenho ainda na edição antiga, preciso adquirir a nova. Eu acho que não tem ainda na nova identidade visual, pelo que eu me lembro. Aqui na frente está falando, e se tudo em que você acreditava sobre sua família fosse mentira? Mais uma história, então, que vai envolver membros da família. Aqui, nesse caso, é marido e mulher e segredos aí no casamento. Muito bom. No ano seguinte, foi lançado A Grande Ilusão. Você acha que sabe a verdade. A verdade é que você não sabe nada. Olha que legal. Aqui temos uma mulher sentada, parece que ela está arrasada, né? Se sentindo talvez culpada, não sei, com uma arma na mão. Eu gosto de olhar e tentar pensar o que pode ser a história com base ali na capa, no desenho da capa. Eu já fico imaginando, tentando descobrir. E aí chegou a vez do último livro da série do Myron Bolitar, o 11º volume, que foi lançado em 2016. Como vocês viram, o primeiro foi em 1995, o último foi em 2016. Foram mais de 20 anos escrevendo livros desse personagem e foi uma diferença, ó, de 5 anos do 10º volume pro último. E o último se chama Volta para Casa. Aqui é uma aventura do Myron Bolitar. E em Volta para Casa, Harlan Coben combina um drama familiar com uma trama ardilosa. Os fãs não vão conseguir largar o livro. E aqui fala drama familiar porque vai trazer, né, a conclusão com o personagem, então vai envolver muito uma questão pessoal, da sua família, por isso que fala sobre isso. Mas, como todos os outros, tem alguma coisa que aconteceu que envolve uma investigação. Em 2018 foi lançado Até o Fim. Uma Noite Trágica, uma vida inteira de segredos. Em 2019, Custe o que custar. Até onde você iria para salvar a sua filha? Lembra? Tem outro livro que eu li aqui para vocês a frase, que era o que você faria para salvar o seu filho, alguma coisa assim. Aqui já é para salvar a sua filha. Então, como eu disse, né, tem vários livros em que envolve família, né, pai, filho, marido e mulher. E esse daqui, no caso, é a filha. E eu nem me toquei que isso daqui é um adesivo, mas acho que eu não vou tentar tirar. Eu não sei por que eles colocam esses adesivos, né? Eu não sei vocês, mas eu não gosto... Por exemplo, aqui, livro inédito. Ou então, quando tem alguma adaptação na Netflix, cola aqui um adesivo com o N da Netflix. Não curto muito isso. E vocês? Me dá um tique. Dá vontade de tirar, mas eu tenho medo de que estrague a capa do livro. Enfim. Esse daqui, então, foi em 2019. Estamos chegando nos últimos. Em 2020,
foi a vez de Um Menino do Bosque. E aqui o autor inicia, não sei dizer se uma nova série, não sei se vai ser só uma duologia. Para mim, houve abertura quando eu li o último para um terceiro volume, então talvez venha um terceiro pelo menos. Mas tem uma continuação desse daqui, então esse daqui não é uma história independente, porque né, existe essa continuação. Mas O Menino do Bosque, então, começa com a história do Wild, menino que foi encontrado no bosque. E logo mais eu mostro qual que é. Foi o último lançado aqui no Brasil, que é a continuação dessa trama. E tem aqui uma pequena frase do Stephen King. Eu adorei este livro. Em 2021 chegou a vez dele, o In. E olha aqui, mais um adesivo livre inédito. E aqui me parece, pela bordinha, que eu devo ter tentado tirar esse adesivo, mas não consegui. Então, desisti. Mas fiquei muito contente, gente, quando eu vi que tinha um livro só do In. Eu fiquei muito animada para ler e criei altas expectativas e foi como eu imaginava, porque o In, ele é um personagem único. Assim como o Myra Bolitar, esse daqui também é um personagem único. Assim como a advogada também, todos praticamente. Ele cria personagens interessantes, esse autor. E esse daqui ele é bem diferenciado, o Win. Eu até comento com vocês, né, que quem não conhece o personagem em outros livros, talvez ache estranho quando vai conhecer nesse livro dele. Mas ele é assim mesmo, então, muito bom esse livro. E o último lançado aqui no Brasil, que foi lançado em 2022, lá fora, é Identidades Cruzadas, que é a continuação do Menino do Bosque, que vai continuar com a história do Wild. E da maneira como foi o final, tem abertura para um próximo livro. Não sei, o autor parece que não falou nada até o momento, se vai ter um terceiro, se vai ter continuação ou não, mas tem abertura, então vamos torcer para que haja, né, mais um livro contando sobre a história do Wild. Aqui na frente está falando, você acha que sabe a verdade. A verdade é que você não sabe nada. Que geralmente é como a gente se sente ao ler um livro do autor. A gente pensa que descobriu, que sabe das coisas, de repente ele vem e nos surpreende e a gente vê que não sabia. Não sabia de nada mesmo. Mas então é isso, gente. 32 livros publicados aqui no Brasil. Li todos. Fico muito animada por ter concluído esse projeto. Foi muito divertido, foi muito legal ver toda essa história, todas as histórias criadas pelo autor, conhecer todas elas e ver como elas estão, de certa forma, conectadas, né, algumas delas, pegando personagens, né, como eu falei, tendo referências. Então, gente, só deixo aqui a minha recomendação. Se vocês são assinantes do Kindle Unlimited e quiser conhecer a escrita do autor, um desses três pega para ler, que eu acho que é uma grande chance de vocês gostarem e quererem também terem a vontade de ler outros livros do autor. Então, fica aqui a minha indicação. E como eu falei, vou trazer outros vídeos aqui, outros conteúdos a respeito de algumas das obras, das séries, enfim. E se vocês tiverem alguma dúvida, tiver alguma curiosidade, tiver lido algum livro do autor que gostaram, não gostaram tanto assim, deixe a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários, que eu vou adorar conversar com vocês sobre o autor, sobre as suas obras, tudo que envolve esse projeto, que foi muito gostoso de fazer. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu vou ficando por aqui então, gente. Até o próximo vídeo.